feche seus olhos, vamos orar, amém? Pai, te rendemos graça, Senhor. Te rendemos graça, Pai, pelo agradável, Pai, e o mais lindo sacrifício de todos eles, Pai. O sacrifício, Pai, que nos libertou, o sacrifício que nos tirou das trevas, o sacrifício que nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Obrigado, Jesus, por ter se entregado por nós. Obrigado, Jesus, por ser o nosso mediador entre Deus. Obrigado, Jesus, por ser o nosso advogado. Obrigado, Jesus, por ser o nosso sumo sacerdote, que entrou de uma vez por todas no santo dos santos. Obrigado, Jesus, por interceder por nós ao lado de Deus. Obrigado, Pai, porque quando Jesus intercede por nós, não perderemos nenhuma causa, porque Ele já venceu Satanás, Ele já venceu a morte, Ele já venceu o pecado, Ele já nos justificou, Ele já nos tornou filhos de Deus. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor entregou o que o Senhor tinha de mais precioso. Porque muitos estão pensando que que o sacrifício, que aquilo que Jesus fez acabou, mas Ele não acabou, porque Ele está vivo à destra do Pai, porque Ele está vivo à destra do Pai, intercedendo por nós, intercedendo pela nossa causa, intercedendo pelos pecadores. Obrigado, Pai, por esse grande amor sendo derramado em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Amém? Pode sentar, amém? Glória a Deus. Obrigado, pastor, pela oportunidade, amém. E eu tenho algo no meu coração, queridos. Eu quero falar nessa manhã sobre 4 aspectos no ministério de Jesus. Sabe que Jesus, muitos pensam que Jesus, depois que Ele ressuscitou, Ele já tinha feito aquilo a qual Ele veio à terra. Mas não. Mas Ele ainda continua fazendo. Jesus, Ele ainda continua mudando vida de pessoas. Jesus, Ele ainda continua transformando famílias. Então precisamos, queridos, saber que temos um sumo sacerdote, que é Jesus. Temos um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus. Temos um intercessor que intercede pelas causas que o mundo diz estar perdida, mas para Jesus não existe causa perdida. Existe um advogado que nos defende dos ataques de Satanás, e logo que sabemos quem Ele é, Ele também é a garantia de quem nós somos. Porque Jesus é a garantia de quem nós somos. Nós não tínhamos essa garantia, mas Jesus, Ele nos deu essa garantia. Jesus, Ele nos resgatou e nos garantiu a vida eterna. Porque o que eu tenho de natural, de material, nada se compara à vida eterna. Você pode ter a melhor casa, você pode ter o melhor carro, você pode ter a melhor faculdade, a melhor universidade, mas nada se compara à eternidade, queridos. Nada se compara à vida eterna. Nada se compara quando você chegar diante do Pai, Ele lhe chamar de servo bom e fiel. Ele dizer: você foi fiel no pouco e no muito, eu vou lhe colocar. Amém? E você sabia que muitas pessoas hoje, elas têm negligenciado, isso é o que eu estou falando. Elas pensam que Jesus, Ele veio, entregou sua vida, morreu e ressuscitou. Mas não sabem ela que quando Ele se assentou à destra do Pai, começou a viver de uma maneira tão real quanto morreu em nosso favor. Porque Jesus é real, querido. Jesus, Ele é real. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui. Porque quando você prega a respeito de Jesus, do amor de Cristo, não tem como uma pessoa ela se render. Não tem como não haver uma transformação na vida daquela pessoa. Não tem como não haver um novo início, um novo recomeço. Jesus, Ele é especialista em iniciar uma nova vida. Jesus, Ele é especialista em iniciar uma nova família. Jesus, Ele é especialista em nos tornar novos seres humanos. Porque a transformação, ela vem de dentro para fora.
A Bíblia fala a respeito do coração de pedra e do coração de carne. O coração de pedra é aquele coração pecaminoso, aquele coração egoísta, aquele coração que só pensa nas coisas do mundo. O coração de carne é diferente, é aquele coração que pensa nas coisas de Deus, é aquele coração que quer estar o mais possível conectado com as coisas do Senhor. Então, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, quando nós reconhecemos Ele como Senhor e Salvador, Ele começa a fazer a obra que tinha sido paralisada no meio do caminho. Amém? Jesus, Ele é o Senhor de tudo. Ele venceu Satanás, o pecado e a doença. Ele venceu a morte. E Ele tem autoridade no céu e na terra. Mateus 28, 18 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, Jesus, Ele tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Então Jesus, Ele já venceu Satanás, Jesus, Ele já venceu o pecado. É por isso que nós estamos daqui, porque eu e você, com as nossas próprias forças, nós não poderíamos vencer o pecado. Mas Jesus, Ele venceu. Mas Jesus, Ele nos resgatou. Mas Jesus, Ele nos transformou. Mas Jesus, Ele mudou a nossa sorte. É por isso que nós estamos alegres. É por isso que hoje nós podemos falar daquilo que Deus fez em nossa vida, com autoridade, porque essa autoridade ela foi delegada a nós hoje. Então, queridos, quando nós passamos a viver debaixo da unção do Espírito Santo, nós passamos a ter a autoridade que Jesus tem. Nós passamos a ter autoridade sobre a morte, sobre o pecado, sobre as doenças, porque quando nós usamos o nome de Jesus, coisas acontecem. Vidas são transformadas, famílias são transformadas, jovens são mudados. Então precisamos compreender que o sacrifício de Jesus não foi só vir, passar pela terra, entregar sua vida por nós, morrer na cruz, ressuscitar e ficar só olhando para nós. Não, Ele ainda continua sendo o sumo sacerdote. Ele continua sendo o mediador entre Deus e o homem. Ele ainda continua sendo o advogado fiel. Ele continua intercedendo por nós. Então muitas das pessoas elas não compreendem isso. Tem gente que eu já até vi pessoas perguntando: mas será que Jesus está me vendo? Ele está te vendo. Mas muitas das vezes nós não estamos buscando Ele totalmente. Não estamos buscando Ele de corpo, de alma, espírito e corpo. O Kenneth Hagin, ele fala algo muito interessante no livro Planos, Propósitos e Práticas, ele falando: muitas das vezes as pessoas pedem a Jesus em oração, mas elas ficam tão ansiosas que elas saem do momento de oração, não esperam a resposta, e quando Jesus chega com a resposta, o lugar está vazio. Então, querido, nunca ore ao Senhor e saia do lugar antes de você receber a resposta do Senhor, porque nem sempre a resposta vai vir da forma que nós queremos, nem sempre a resposta vai vir da forma que desejamos. Muitas das vezes vai levar tempo para a gente obter a resposta do Senhor. Muitas das vezes vai haver um processo de crescimento, de amadurecimento, um processo de santidade, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém haverá a Deus. Ou seja, então precisamos andar em santidade. Se nós quisermos ver milagres, sinais e prodígios, precisamos andar em santidade, precisamos andar em fé. Então uma pessoa que anda em fé, ela sempre vai estar andando em santidade. Porque não tem como, querido, você dizer que anda em fé e você querer andar nas trevas. É você ir contrário à palavra. É você ir contrário àquilo que Deus já fez por nós. Então, quando Jesus nos dá autoridade, podemos agir destemidamente com base na sua palavra, porque Jesus a respalda. Ele é a garantia da palavra de Deus. Ele é a garantia dessa nova aliança. Jesus tornou-se por si mesmo a garantia de uma aliança superior. Isso se encontra lá em Hebreus 22. Eu não vou abrir para ganhar o tempo, amém? Então o primeiro passo que eu quero falar é Jesus, nosso sumo sacerdote. Porque lá em Hebreus 4,14 diz: tendo, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou ao céu, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas,
Antes ele, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E no 16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Sabe, queridos, que antes de Jesus ele ter entrado no Santo dos Santos, o homem ele nunca tinha se achegado diante de Deus, porque existia uma barreira, existia um véu que separava o homem de Deus. Mas Jesus, como aí diz, né? O sumo sacerdote da velha aliança era uma figura de Cristo, o sumo sacerdote da nova aliança. Sobre a velha aliança, uma vez por ano, o sumo sacerdote estava no tabernáculo, na terra, com sangue de touros e bodes para fazer expiação anual pelos pecados de Israel. Hebreus 10, 11 diz: ora, todo sacerdote se apresentava dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, para nunca jamais pode remover o pecado. Mas o próprio Jesus Cristo entrou no Santo dos Santos com o seu próprio sangue, tendo obtido eterna redenção por nós. Veja que o sacerdote da antiga aliança, ele dia após dia, ele adentrava no Santo dos Santos, com sangue de touros, com sangue de bodes, mas esses sangues, ele não era capaz de apagar o pecado do homem. Mas Jesus, o sumo sacerdote da nova aliança, ele entrou de uma vez por todas com o seu sangue, e esse sangue, ele foi capaz de remover o pecado do homem. Esse sangue foi capaz de apagar o pecado que existia na vida do homem. É por isso que hoje nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, porque Jesus, ele nos deu esse acesso. Jesus, ele escreveu o nosso nome lá no livro da vida, e uma vez escrita com o sangue de Jesus, esse nome não pode ser apagado. Você pode até se afastar do Senhor, você pode até se enfraquecer na sua fé, mas Jesus está de braços abertos lhe esperando. Mas Jesus está de braços abertos, esperando para iniciar a obra que ficou pela metade na sua vida. Então, querido, quando nós reconhecemos o sacrifício de Cristo, que entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos, podemos obter a paz que excede todo entendimento. Podemos obter a remissão de pecado, podemos obter a santidade, podemos obter a comunhão com Deus. Sabe, querido, temos que ter essa convicção, que não foi qualquer sangue, foi o sangue de um justo que nos justificou. Não foi um sangue de touro, não foi um sangue de bode, foi o sangue do justo, o sangue do Filho de Deus que nos justificou, o sangue do Filho de Deus que nos levantou, o sangue do Filho de Deus que nos redimiu da miséria, da morte e da perdição. Por isso hoje Satanás, ele não tem mais autoridade de lhe afligir. Por isso Satanás não tem mais autoridade de dizer você não pode, você não consegue, porque em todas as coisas, em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Porque em Cristo Jesus nós podemos ter todas as coisas. Quando Deus aceitou o sangue de Jesus Cristo, Ele quis dizer que as reivindicações da justiça haviam sido atendidas e que o homem podia ser retirado legalmente da autoridade de Satanás e restaurado a comunhão com Deus. Sabe, querido, eu acho incrível que Deus é lindo. Deus é maravilhoso. Porque, veja, que Deus, ele só age com legalidade. Deus, ele não age com ilegalidade. Porque, veja, que até para o homem ele ser resgatado das garras de Satanás, Deus agiu com legalidade. Porque Deus não é ladrão. Porque Deus é justo. Deus é um Pai justo. Deus é um Pai fiel. Pelo sacrifício de si mesmo, Cristo removeu o pecado, a fome, a doença. Pelo sacrifício de si mesmo, Ele nos santificou. Ele nos separou. Ele é o sumo sacerdote para sempre. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós,
tornou-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E o segundo ponto, Jesus é o nosso mediador. Querido, não existe outro caminho para o homem se achegar a Deus, a não ser confessando Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Não existe outro caminho para o homem se achegar a Deus, a não ser confessando os seus pecados, a não ser conhecendo que Cristo morreu por ele naquela cruz. O homem em seu estado de morte espiritual era considerado injusto. Enquanto estava nessa condição, ele não poderia aproximar-se de Deus, e nenhum mediador poderia aproximar-se de Deus por ele. Mas Cristo nos reconciliou com Deus através da sua morte na cruz, de modo que agora ele apresenta o homem santo e sem mácula diante de Deus. Portanto, o homem tem o direito de aproximar-se de Deus através de Cristo, seu mediador. Desde a queda até Jesus assentar-se à destra de Deus, nenhum homem jamais havia se aproximado de Deus, a não ser através de um sacrifício de sangue, através de um sacerdócio apontado divinamente ou por meio da visitação de um anjo ou de um sonho. Com base na sua oferta como sumo sacerdote, seu próprio sangue, Jesus aperfeiçoou a nossa redenção. Ele cumpriu as exigências da justiça, possibilitando que Deus nos concedesse legalmente a vida eterna, tornando-nos justos e dando-nos a posição de filho. Sabe, querido, nós não tínhamos essa posição de filho. Mas Jesus, com o seu sangue, ele nos deu essa posição de filho. Mas Jesus, com o seu sacrifício na cruz, ele nos tornou filhos de Deus. E ele nos tornou herdeiros e co-herdeiros. Ou seja, nós somos herdeiros duas vezes. Então, querido, nós temos que ter essa compreensão. Nós temos que saber que Jesus, ele é o nosso mediador. Nós temos que saber que para se achegar a Deus, só há um caminho. E esse caminho se chama Jesus. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, Jesus é o caminho mais perfeito que podemos andar. Então, quando a gente estamos andando nos caminhos que Deus traçou para nós através de Cristo Jesus, vamos viver em saúde, paz, sabedoria e estatura divina. Vamos saber quem nós somos. Vamos saber que Jesus é a fiel testemunha. É aquele que se entregou por nós. É aquele que ainda continua intercedendo por nossa causa. É aquele que ainda continua trabalhando ao nosso favor. Porque Ele está à destra de Deus, vive e assentado olhando para nós. Só esperando nós abrirmos a nossa boca. Então, muitas das vezes estamos abrindo a nossa boca para falar algo contrário à palavra. Estamos deixando de agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, porque você foi o sumo sacerdote perfeito. Obrigado, Jesus, porque o Senhor foi o meu mediador. Obrigado, Jesus, porque você é o meu advogado. Você é o advogado que nunca perde uma causa. Obrigado, Jesus, porque você continua fazendo a obra que o Senhor iniciou. Hebreus 9,15 diz: por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aquele que tem sido chamados. Deus tem chamado você? Para que Ele tem chamado você? Você já se perguntou qual é o chamado de Deus para a sua vida? Você já se perguntou o que Ele tem para a sua vida daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Sabe que temos que fazer essas perguntas todos os dias. Temos que, de fato, estar nos examinando todos os dias. E Jesus, Ele é o mediador por duas razões. Primeiro, pelo que Ele é. Ele é a união entre Deus e o homem.
Ele é aquele que existe em igualdade com Deus, feito à semelhança dos homens. Segundo ponto, ele é o mediador por quê? Pelo que ele fez. Ele nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E o terceiro ponto, Jesus, ele é o nosso intercessor. Ele intercede pelas causas que o mundo diz que está perdida. Ele intercede por aqueles que o mundo tem virado as costas. Ele intercede pelo adúltero, ele intercede pelo alcoólatra, ele intercede pelo pecador. Por quê? Porque ele é fiel. Porque ele quer que todo homem, ele chegue à perfeição. Porque Jesus, ele quer que todo homem, ele chegue ao pleno arrependimento. Porque o homem, ele não foi feito para se perder. O homem, ele foi feito para ser salvo. Quem foi feito para se perder foi Satanás. Por isso que ele está perdido. Mas o homem, ele foi feito para ser resgatado, para ser transformado, para ser uma nova criatura. Sabe, querido, eu gosto de lembrar que muitas das vezes, quem conhece a minha história sabe, muitas das vezes as pessoas chegaram para minha esposa e falaram: rapaz, aí não tem mais jeito. Aí não tem mais jeito. Mas existia o intercessor que intercedeu pela minha vida. Existe um intercessor que não tem causa perdida para ele. Existe aquele que olha e diz: ei, aí tem algo precioso. O mundo vê de uma forma, mas eu vejo diferente. É por isso que nós somos um milagre. Deixa eu dizer algo a você: você é um milagre. O fato de você estar aqui hoje pela manhã, você é um milagre de Deus. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está no melhor lugar. Porque você é um milagre de Deus. Porque, queridos, ao natural não era para eu estar aqui. Acidente de moto, enfermidade, preso no adultério, no alcoolismo. Mas existia uma intercessão. Existia alguém intercedendo. Existia um intercessor à destra do Pai. Intercedendo: ei, esse aí não. Ele pode sofrer acidente, mas ele não vai morrer. Ele pode ter uma enfermidade, mas ele não vai morrer. Ele vai viver para contar os feitos do Senhor. Ele vai viver para mostrar que o sacrifício do meu filho na cruz valeu a pena. E sabe, querido, é por isso que eu estou aqui hoje. Então, nunca olhe para uma pessoa e diga: rapaz, está perdido. Não está perdido. Não está perdido. Não está perdido. Interceda por ela. Interceda por ela. Ore pela vida dela. Ponha seu joelho no chão. Sabe que muitas das vezes estamos precisando interceder. Muitas das vezes queremos intercessão, mas não estamos intercedendo por alguém. Então, quando eu intercedo por alguém, eu abro as portas para que um milagre na vida daquela pessoa comece a acontecer. Foi assim na minha vida. Para o pecador, Jesus é o mediador. Ele apresenta o homem, não salva a Deus. João 14,6 diz que Jesus é o caminho para Deus. E ninguém pode se aproximar de Deus a não ser através dele. Mas pelo cristão, ele também intercede. Até podemos perguntar: por que os filhos de Deus precisam de que alguém interceda por eles? A resposta está em Romanos 12:2, que diz: nosso pastor ensinou muito bem a respeito da transformação da mente esses dias, e eu vou ler aqui, amém? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que no novo nascimento o homem, o nosso espírito recebe a vida de Deus, mas a nossa mente necessita que seja renovada pela palavra.
Antes de entrarmos na família de Deus, andávamos como homens naturais, governados por Satanás. Nessa época, Satanás governava a nossa mente. O novo nascimento é instantâneo, mas a renovação da mente é um processo gradual. Nosso crescimento na vida cristã é determinado pelo estudo e meditação na palavra. Durante esse período, precisamos da intercessão de Cristo. Por quê? Muitas vezes desgastamos nossa comunhão com o Pai, uma vez que, na nossa ignorância acerca da vontade, podemos dizer coisas que não o agradam, e também precisamos da intercessão dele por causa da perseguição demoníaca contra nós. Os demônios nos perseguem por causa da justiça. Eles nos odeiam e nos temem, porque Deus nos declarou justo. Mas, independentemente disso, Jesus é poderoso para nos salvar completamente, porque Ele vive para orar por nós. Ninguém pode acusar os filhos de Deus. Deus o declarou justo. Não existe não existe pessoa que possa condená-lo. Jesus está vivo para interceder por nós. Veja, Jesus ele está vivo não só para interceder por nós, mas também pelos perdidos. Porque a partir do momento que eu me ponho de joelho para interceder por um perdido, é o próprio Jesus intercedendo por ele. Porque a partir do momento que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, a própria vida de Deus, ou seja, eu tenho que agir como cristão aqui na terra. Eu tenho que ser um intercessor. Eu tenho que mostrar Cristo às pessoas. Eu tenho que ser a porta para que as pessoas conheçam Cristo. Eu tenho que ser o caminho que vão levar as pessoas a Cristo. Sabe que minha esposa, ela viu uma frase quando ela fazia o rema, e uma vez ela chegou em casa e eu estava até dormindo, ela chegou para mim e fez. Eu escutei algo poderoso esses dias. Foi. E o que foi? Ela fez. Para a gente nunca ser pedra de tropeço para alguém. Para a gente sempre ser uma bênção para as pessoas. E sabe, que eu peguei essa frase comigo. Então, quando a gente de fato temos Jesus como o Senhor da nossa vida, nós nunca vamos ser uma pedra de tropeço para alguém. Seja quem for, vamos sempre falar de bênção para as pessoas. Esses dias aconteceu algo na cidade, e todos nós sabemos, e todo mundo chegava para falar de algo, só do algo que foi prejudicado. Porque as pessoas estavam vendo o natural. Aí eu cheguei para a pessoa e fiz: você está vendo só um lado, e o outro lado? Você acha que só foi um lado prejudicado nessa situação? Foram dois lados prejudicados. Porque esse é o nosso papel como cristão. Eu não posso julgar uma causa, porque eu não sou juiz. Só quem pode julgar é Deus. Porque Deus, Ele é o único que tem legalidade para julgar uma causa. Então, eu como cristão, eu não posso julgar uma causa. Eu posso chegar para a pessoa e dizer: olha, veja as duas situações. Lado A perdeu e lado B também perdeu. Eu falei, eu sinto por esse lado, mas também sinto por esse lado. Porque muitas das vezes, nós como pais não queremos o mal para os nossos filhos. Tragédias acontecem, eu falei para elas, tragédias acontecem. Mas eu como dispenseiro da palavra, eu tenho que falar da palavra. O que a palavra ela pode mudar na vida de uma pessoa. Aqui esse lado está sofrendo mais, eu chego com a palavra de refrigério. Aqui esse lado está sofrendo um pouco, eu tenho que chegar com a palavra de transformação. Porque esse lado conhece a palavra, mas esse lado não conhece a palavra. Então esse é o meu papel como cristão. Eu não posso pegar uma causa e dizer: não, fulano é culpado e fulano é inocente. Não, eu não tenho essa autoridade. Só quem tem essa autoridade é Deus. Amém? E Deus é bom. Eu creio que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Eu não vou entrar em detalhes, amém? Porque é algo que envolve justiça e nós temos que ser sábios. Amém? Porque eu conheço um lado, amém? Então não vamos entrar em detalhe. E Jesus, Ele é o nosso advogado. Nós nos achegamos ao Pai através de Cristo, nosso mediador.
Nós sentimos a doce influência da sua intercessão em nosso favor. Agora vamos conhecê-lo como advogado diante do Pai. 1 João 2,1. Queria que a mídia pudesse pôr aqui, amém? Eu amo esse versículo, porque ele fala muito comigo, amém? Para quando nós errarmos, não ficarmos com senso de injustiça, de nos sentirmos injustos, de nos sentirmos impuros, amém? 1 João 2,1 diz: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Filhinhos meus, diga assim, está falando comigo. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, querido, quando você cometer algo, que nós cometemos algo falho todos os dias, não se sinta injusto, porque existe um advogado justo, Jesus Cristo, o justo, que ele intercede pela sua causa. A palavra advogado no dicionário Webster diz o seguinte: alguém que defende a causa de outro em um tribunal, alguém que defende, inocenta ou sustenta uma causa em um tribunal, alguém que defende, inocenta ou sustenta uma causa por meio de argumentos, um sustentáculo, um defensor, alguém convocado para ajudar. Veja, Jesus é aquele que lhe ajuda nos momentos de desespero. Jesus é aquele que lhe ajuda, que lhe defende no momento que você mais precisa. Jesus é aquele que lhe protege no momento que você mais precisa. Cristo é o nosso defensor, nosso sustentáculo. Ele está sempre ali à destra de Deus, pronto para vir em nosso socorro e interceder em nosso favor. No entanto, Jesus se torna incapaz de agir como nosso advogado se não confessarmos os nossos pecados. No instante em que o fazemos, ele assume a causa diante do Pai. A palavra diz que, quando confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda a injustiça e para pagá-los como se eles nunca tivessem existido. Se muitos cristãos hoje que estão vivendo com a comunhão quebrada, muitos cristãos que hoje estão vivendo com a comunhão quebrada, deixa eu retornar aqui. Muitos cristãos que hoje estão vivendo com a comunhão quebrada estariam, se muitos cristãos hoje que estão vivendo, deixa eu ler aqui. Muitos cristãos que hoje estão vivendo com a comunhão quebrada estariam vivendo vidas vitoriosas em Cristo se soubessem que Jesus é seu advogado. Veja, muitos cristãos que hoje estão vivendo com a comunhão quebrada estariam vivendo vidas vitoriosas em Cristo se soubessem que Jesus é seu advogado. Sabe que tem pessoas que elas erram e elas acham que Deus fica com raiva delas. Elas acham que Deus não está mais olhando para elas. Rapaz, eu errei, eu acho que Deus não está mais me vendo. Eu errei, eu acho que eu... Ei, tira esse senso de culpa. Jesus, ele já lhe defendeu. Ele já apagou esse seu senso de culpa. Comece a agradecer a Ele. Obrigado, Jesus, porque você está me protegendo à direita de Deus. Obrigado, Jesus, porque você apagou os meus pecados. Obrigado, Jesus, porque você me lavou, você me redimiu pelo seu sangue. Obrigado, Jesus, porque do meu passado o Senhor não se lembra mais. Sabe que tem pessoas enviadas mesmo pelo diabo que ela chega para querer dizer: rapaz, eu sei quem você era, mas fale para ela: ei, eu tenho uma nova notícia para você. Eu sou uma nova criatura. Deus me transformou, Deus me fez um novo homem. E sabe, querido,
por que eu falo isso? Porque sempre que algumas pessoas elas me encontram, elas olham para mim e dizem: quem era tu, hein? Eu faço, de fato, quem era? Não sou mais. Eu não sou mais aquele que você conheceu. Eu sou um novo homem. Eu sou um representante de Cristo. O meu corpo hoje ele é templo e morada do Espírito. Ele mais não se contamina com o pecado. Ele mais não se contamina com as coisas do mundo. E sabe que as pessoas ficam assim paradas olhando para mim e diz: rapaz, não tinha quem dissesse que tu ia chegar a esse ponto. Eu faço, não tinha mesmo, mas existia joelhos no chão, existia pessoas orando por mim, existem pessoas que acreditaram em mim, existiam pessoas para defender a minha causa. Sabe que por isso que hoje eu não aceito nenhuma condenação do diabo sobre a minha vida. Eu não aceito nenhuma condenação do diabo sobre a minha vida. Sabe, quando os pensamentos contrários à palavra vem, eu digo: obrigado, Pai, porque minha mente ela é renovada, ela é transformada. Nenhum pensamento contrário à palavra ela vai prevalecer na minha mente. Sabe que temos que ter essa consciência, mas também precisamos nos encher da palavra. Precisamos nos encher da palavra. Precisamos estar cheios da palavra, para que quando as setas do inimigo, os dardos do inimigo chegarem, a palavra sair da nossa boca, sair palavras de vida da nossa boca, sair palavras específicas para os momentos das nossas vidas. Sabe que tem momentos das nossas vidas que nós temos que mudar palavras, porque as palavras que eu recebi há 8 anos atrás, elas mudaram. As palavras de hoje são palavras mais aguçadas, palavras mais temperadas. Então temos que temperar as palavras das nossas vidas. Amém? E logo que nós temos Jesus como o nosso sumo sacerdote, como o nosso mediador, como o nosso intercessor e como o nosso advogado, também temos Ele como a nossa garantia pessoal. Jesus, Ele é a nossa garantia pessoal, porque Ele é aquele que nunca falha. Ele é aquele que nunca vai nos desamparar. É aquele que nunca vai nos acusar. É aquele que sempre vai dizer: eu tenho algo novo para a sua vida. Eu tenho algo melhor para a sua vida. É por isso que eu passei aí na terra. É por isso que eu entreguei a minha vida. E é por isso que eu ressuscitei, para que você não estivesse só. Porque eu estou com você até a consumação dos séculos. E o próprio Jesus falou, quando os discípulos estavam preocupados: e eis que eu estou indo, mas enviarei outro Consolador. Mas enviarei aquele que não vai lhe deixar só, aquele que vai estar com você em todos os tempos. Ei, querido, o Espírito Santo, ele está com você em todos os tempos, em todos os lugares. Basta você abrir a sua boca, basta você começar a declarar: obrigado, Espírito Santo, porque você está comigo em todos os ambientes. Obrigado, Jesus, porque você nunca vai me deixar só. Obrigado, Jesus, porque você nunca vai me desamparar. Obrigado, Jesus, porque você é a garantia da minha vida. Obrigado, Jesus, porque em você eu tenho as promessas e eu tenho o sim e o amém. Veja, algo que eu anotei aqui. Sob a velha aliança, o sumo sacerdote era a garantia. Se ele falhasse, isso interrompia o relacionamento entre Deus e Israel. O sangue da expiação perdia a eficácia. Mas, sobre a nova aliança, Jesus, ele é o sumo sacerdote. Ele é a garantia do homem diante de Deus, absolutamente seguro. Porque sabemos que ao longo da nossa vida temos à destra de Deus um homem que nunca falha e podemos confiar nele. Ele nos representa incessante diante do Pai. Ele sempre tem uma posição de filho com o Pai. Então, logo que Jesus ele tem uma posição de filho diante de Deus, eu como filho de Deus eu tenho essa mesma posição. Eu como filho de Deus eu tenho esse mesmo acesso, porque Jesus ele me deu acesso. Jesus ele é o meu mediador. Então hoje eu posso me achegar diante de Deus, sem mágoa, sem culpa. Eu posso me achegar diante de Ele e dizer: Pai, obrigado porque o Senhor sempre me escuta. Pai, obrigado porque o Senhor sempre está me ouvindo. Sabe, querido, Deus ele sempre está lhe ouvindo.
Então, quando você for orar, ore em nome de Jesus. Sempre que você for orar por algo, diga assim: Pai, em nome de Jesus, eu ponho em oração essa causa. Então, quando nós fazemos isso, Jesus, ele pega junto com Deus e algo acontece. Amém? Queria chamar o louvor aqui, amém? Então, se nessa manhã você que chegou aqui e ainda não reconheceu Jesus como seu sumo sacerdote, aquele que entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos, você que não conheceu Jesus ainda como seu mediador, aquele que é o caminho para você se achegar diante de Deus, você que chegou aqui nessa manhã, que não conheceu ainda que Ele é o seu intercessor, que Ele intercede por você, você que chegou aqui e ainda não conheceu que Ele é o seu advogado, que Ele é a sua garantia, essa manhã é o momento. Essa manhã é o momento de você fazer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você que chegou afastado também do Senhor, essa também é a manhã de você voltar aos caminhos do Senhor. Essa manhã é o momento de você voltar aos caminhos do Senhor e Ele continuar a obra que Ele iniciou na sua vida. Então, se tem alguém aqui que deseja entregar a sua vida a Jesus, que deseja viver uma nova vida, que deseja ter uma vida transformada, assim como Ele transformou a minha vida, esse é o momento. Nós vamos orar por você, amém? Tem alguém? Tem alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus, para que Ele possa transformar a sua vida, para que Ele possa mudar a sua vida de fato, para que Ele possa transformar a sua família, assim como Ele fez na minha. Você que chegou afastado também, que está se achando indigno, se achando de fato injusto, esse é o momento de você voltar à posição de justo. Esse é o momento de você voltar à posição de filho. Porque, querido, quando o filho pródigo, ele saiu de casa, que gastou tudo com o pecado, com as coisas do mundo, quando ele voltou, o pai estava de braços abertos esperando ele. Então, essa manhã, se você sentir o desejo de voltar aos braços do Pai, essa manhã é o momento de você voltar aos braços do seu Pai, de você voltar ao primeiro amor, de você ter de fato o amor de Deus, transformando a sua vida de dentro para fora. Tem alguém? Todos salvos? Glória a Deus. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Essa foi a palavra que eu tinha no meu coração, amém. Queria também indicar esse livro aqui poderoso, amém. Muitas das coisas que eu escrevi aqui para ministrar nessa manhã, eu tirei desse livro. Então, se você sentir o desejo, passa ali na livraria.